Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando sobre flores. Hoje eu vou começar a falar sobre a parte feminina da flor, tá? O conjunto de estruturas que formam o órgão feminino da flor é chamado de gineceu, que por definição significa conjunto de carpelos, órgãos femininos da flor, que formam um ou mais pistilos. Então deixa eu definir aqui o que é pistilo e o que é carpelo. Tá? Começando aqui sobre a morfologia do pistilo, que é o seguinte: ele é formado por basicamente três partes. A parte mais abaixo, que fica em contato com o receptáculo da flor, é chamado de ovário, que é exatamente o local em que ficam localizados os óvulos que vão ser fecundados a partir do momento que chega o gameta masculino. Então o ovário, aliás, ele vai ter um ou mais lóculos. Eu vou já mostrar em detalhes o que é lóculo, tá? Mas basicamente são regiões dentro do ovário em que ficam localizados os óvulos. Em seguida, logo acima do ovário, que na verdade é uma extensão do ovário, existe uma região chamada de estilete, que é essa parte mais alongada aqui, né, como vocês estão vendo. E mais na parte superior, né, acima do estilete, existe uma região chamada de estigma, que é exatamente o local em que o grão de pólen vai cair e vai crescer depois para que ocorra o processo de fecundação. Eu vou mostrar em detalhes na segunda parte da disciplina como é que ocorre a fecundação, né, até a parte biológica mesmo, como é que ocorre todo o processo, mas de início, né, a gente entende que, eu mostrei na aula anterior, né, de que na epiderme externa dos grãos de pólen existe uma estrutura aderente e ela vai se aderir especificamente aqui na região do estigma para, né, manter essa conexão aqui, esse contato e permitir depois o crescimento das células do grão de pólen até ocorrer a fecundação no óvulo, que pode ser mais de um, comumente é mais de um, né, no caso da maioria das plantas, e daí ocorre então a fecundação. Tá? Então, o pistilo, que pode ter mais de um, no caso, eu vou mostrar também aqui alguns exemplos, ele é exatamente uma estrutura desenvolvida para que ocorra o processo de fecundação e daí o crescimento do embrião da semente e que vai dar origem também, né, ao fruto e outras estruturas que nós vamos estudar mais adiante aqui na disciplina. Bom, então, quanto à soldadura, tá? O pistilo ele pode ser simples, e aí quando ele é simples, ele é formado por apenas um carpelo, que é o que está na figura, no esquema mais à direita aqui, tá? Que ele é o seguinte, então é exatamente aquilo que eu acabei de mostrar no slide anterior. Tem apenas um ovário, tem apenas um estigma e tem apenas um estilete e tem apenas um estigma. Então, esse daqui é o chamado, é, ele é o chamado carpelo simples ou pistilo simples. Pode existir com relação à soldadura mais dois tipos, que seria, que aí no caso, se vai ter soldadura, significa que vai ter mais de um carpelo, e mais de um carpelo pode indicar a presença de apenas um pistilo, como no caso do sincárpico, ou ou aliás, ou gamocarpelar, que é o que a gente está vendo aqui nas figuras no esquema central. Tá? Então nesse caso aqui a gente diz o seguinte, que o gineceu ele é constituído por carpelos concrescentes entre si, ou seja, que se ligam de alguma forma e formando um só pistilo. Ok? Então é isso daqui. Vocês podem ver que tem na figura do centro, mais à esquerda, eu vou ter um ovário, três estigmas e três estiletes. Na figura mais à direita das duas centrais aqui, eu vou ter um estigma que se divide, um estilete, aliás, que se divide formando três estigmas e apenas um ovário. Então esses dois aqui, né, mostrando que houve de alguma forma a união de estruturas femininas, e aí houve essa união, a gente classifica ele como gamocarpelar.
E existe o tipo de alicarpelar. Vocês veem que a terminologia é muito parecida com o que a gente utilizou para sépalas, pétalas e anteras. E, aliás, e estames, né, que a antera é apenas a parte mais de cima do estame. Então, quando eles estão livres, eles são classificados como de alicarpelar, ok? Então, aí a gente diz que formam, todos os carpelos formam pistilos diferentes. Está aqui um exemplo mostrado na figura, no esquema, né, aliás, mais à esquerda, mostrando três estruturas completas separadas, isso aqui dentro de uma única flor. Então tem três ovários, tem três estiletes e tem três estigmas aqui. Eu sei que confunde um pouco essas terminologias, e basicamente quando a gente estuda botânica, a gente está aprendendo uma língua nova, porque nós estamos aprendendo também diversas estruturas diferentes. Mas não é tão difícil de entender. Às vezes difícil é a gente utilizar os termos corretos, né? Porque tudo são classificações, termos e nomenclaturas novas que nós estamos aprendendo. Ok? Mas aí qualquer coisa vocês voltam e revisam esse material. Bom, então aqui tem um exemplo só para mostrar, né? De duas flores diferentes. Uma delas que é Dialicarpelar, que é a flor mais acima à esquerda aqui. Vocês podem ver, né? Tem 4 ovários, tem 4 estiletes e tem 4 estigmas. E na flor abaixo à direita, tem a flor do hibisco, que ela é gamocarpelar. Ela tem apenas um ovário, tem um estilete e ele se divide em 5 estigmas, que são essas partes vermelhas bem aqui, né, na região central, mais acima da flor. Tá? A gente vai ver outros exemplos, mas de forma geral não é difícil de entender esse tipo de organização e esse tipo de classificação. Bom, então os carpelos ainda, eles podem ser divididos, tá? Podem ter mais de um dentro de cada estigma, aliás, dentro de cada pistilo. Então, no caso aqui, tá? A gente vai ter alguns que são unicarpelar, ou seja, só tem um carpelo. A gente pode observar isso tanto no ovário quanto na parte de cima, do estilete e do estigma. Tá? Só que às vezes causa um pouco de confusão para observar o número de carpelos, então por isso que é bom observar toda a extensão. Esses 4 esquemas que eu retirei aqui do livro de organografia vegetal, eles estão mostrando cortes, né, esquemas de cortes transversais no ovário. Mas ele poderia ter utilizado aqui como exemplo também os estigmas ou até estiletes também. Só que muitas vezes o ovário ele preserva, porque muitas vezes quando os estigmas, os estiletes aliás se unem, fica difícil de observar o número de carpelos. Então aí se torna mais fácil a gente observar isso no ovário. Ok? Mas a gente poderia ter feito isso também na parte mais de cima, né, do órgão feminino da flor. Então, unicarpelar, eu tenho aqui o desenho mais à esquerda. Tem um ovário que tem apenas um lóculo e ele é formado também por apenas um estigma e por apenas um estilete. Aí depois tem um bicarpelar aqui, que pode ser chamado também de dicarpelar, que ele tem 2 carpelos. Dá para ver que tem 2 locais aqui dentro do ovário que vão ter conjunto de óvulos diferentes, né, em 2 locais separados aqui. Tem o tricarpelar, que vão ter 3 locais, né, ou 3 estruturas femininas ali unidas, formando toda a estrutura feminina, aliás, da flor. E o pluricarpelar é quando tem mais de 3 carpelos, que é o desenho mais à direita aqui. Ok? Então basicamente a gente vai classificar uma flor quanto ao número de carpelos nessas 4 possibilidades aqui. Então aqui eu tenho um exemplo de uma flor que é unicarpelar, que pode ser chamada também de monocárpica, ou simples. Que o simples lembra que é aquele primeiro esquema que eu mostrei aqui na aula de hoje, que tem apenas um estilete, um estigma e apenas um ovário. Então, como é simples, ele só vai ter com certeza um carpelo. Ok? Então é esse daqui o caso, né, das flores
da família das leguminosas, né? Que eu vou definir com bem detalhe mais adiante. Então vocês estão vendo aqui no desenho à esquerda, bem ampliado também, tá? Essa estrutura aqui ela é relativamente pequena, né? Como dá para observar aqui na flor. Então tem um corte aqui na longitudinal, mostrando que tem apenas um lóculo dentro do ovário, porque na parte de cima tem apenas um estilete e apenas um estigma. E esse outro detalhe aqui é um corte na transversal, tá? Mostrando também que só tem uma região, né, aqui dentro, basicamente. E aqui a gente vê isso também na flor. Ok? Então, nem sempre é fácil observar ovários, né? Mas às vezes a gente tem algumas possibilidades com equipamentos de aumento. E quando eu for falar sobre frutos, aí eu vou mostrar que dá para utilizar a estrutura do fruto para entender também como é que é a estrutura do ovário. Bom, isso aqui tem um exemplo de um ovário, aliás, de uma estrutura feminina da flor, que é sincárpica, que ocorre união da estrutura feminina. Então aqui tem dois estigmas, o estilete está unido, então por isso que ele é sincárpico, que eu poderia chamar também de gamocarpelar, e ele é bicarpelar porque tem dois carpelos. A gente consegue observar isso na parte de cima da flor, porque tem dois estigmas aqui, né? Vocês estão vendo essas partes verdes, tanto na flor de cima quanto na flor de baixo. E quando a gente observa o ovário, que é o que está aqui na figura à direita, dá para ver também que esse ovário é formado pela união de duas estruturas semelhantes aqui. Né? Com calma a gente observa isso, com prática, né? com alguma interação já de algum tempo com o estudo de botânica, a gente consegue entender esse tipo de organização. Né? A gente observa que isso aqui é a união de duas estruturas formando apenas um órgão feminino. Bom, e aqui é o tipo sincárpico, ou seja, que os carpelos também estão unidos, que eu poderia chamar também de gamocarpelar, como eu já falei, e ele é pluricarpelar, ou seja, tem mais de 3 carpelos. Isso aqui novamente é a flor do hibiscus, né? Provavelmente vocês conhecem essa flor, ela é muito comum em jardins, em qualquer local que tenha plantas ornamentais. Então observe que ela, na parte de cima, tem 5 estigmas que estão unidos dentro de um mesmo estilete, mas na parte de baixo dá para observar que o ovário está dividido em 5 partes. Ok? Então aí a gente entende que são 5 carpelos que se uniram formando apenas uma estrutura feminina lá da flor. E aqui eu tenho os tipos em que os carpelos não estão unidos, né? Então ele é o dialicarpelar, que, né, essa flor aqui está feito um corte, né, para a gente observar. Então tem ovários diferentes, separados, eles não estão unidos, e consequentemente eles também têm estiletes e estigmas separados. Então esse aqui é o chamado, né, apocárpico ou dialicarpelar, que eu já mostrei, né? Aqui mais um exemplo de uma flor dialicarpelar ou apocárpica. Todos aqui tem um detalhe do corte, né, da região onde ficam os ovários, que aparentemente isso aqui é apenas um ovário, mas não é, tá? Aqui são vários ovários. Os ovários são essas partes brancas aqui, né, em detalhe, e de cada ovário está saindo um estilete e vai ter um estigma lá na parte mais acima da flor, tá? Mais ou menos por aqui. Então, como eles estão separados, né, aí a gente chama de apocárpica ou ou dialicarpelar. Realmente a terminologia confunde, né? Vocês estão vendo que até eu confundo aqui na hora de falar. Mas para entender não é tão difícil não. Né? Então, aqui um outro exemplo de uma flor apocárpica. Essa é a flor da magnólia, ela tem diversos ovários com diversos estiletes e com diversos estigmas, mas eles não estão unidos entre si. Então por isso que ela é apocárpica ou dialicarpelar, né, de acordo com os exemplos que eu tenho mostrado até agora. Bom, falando agora especificamente sobre o estilete.
Então, o estilete ele vai, de acordo com a inserção dele no ovário, ele vai ter três tipos possíveis, que a gente classifica como o terminal, que é o mais comum, que é exatamente quando o estilete está inserido na parte superior do ovário. Tá? Então está aqui o estilete inserido na parte superior do ovário. A gente vai encontrar isso para a maior parte das plantas. Esse daqui então a gente chama, né, essa inserção aqui de terminal. Existe a inserção lateral, que é o que está mostrado aqui na figura à direita, que é quando o estilete ele se insere exatamente na parte central ou predominantemente na parte central mediana do ovário. E existe o tipo chamado de ginobásico, que é quando o estilete se insere mais ou menos na base do ovário. Eu falo mais ou menos, tá? Porque não tem como o estilete se inserir totalmente na base, já que a base do ovário fica sobre o receptáculo da flor. Tá? Não está desenhado aqui, né? Mas ele vai ficar sobre o receptáculo. E aí confunde um pouco entender se a inserção ela é lateral ou se ela é ginobásica. Mas observando com calma, aí a gente vai ver se predominantemente esse estilete está inserido mais na lateral ou mais na região próxima à base. E daí, né, a gente vai ter esses dois tipos diferentes. Né? Nem sempre é fácil, aliás, nunca é fácil entender isso, porque normalmente os ovários são estruturas muito pequenas das flores, e muitas vezes a gente tem flores que já são por natureza muito pequenas, né? Então é difícil realmente observar essas características, né? Mas para entender não é tão difícil, tá? Do que quanto observar. Então aqui eu coloquei dois exemplos, tá? De uma flor à esquerda aqui que tem a inserção ginobásica. O ovário está muito pequeno, então não dá para ver isso aqui com clareza na foto, né? Teria que observar com calma, teria que retirar essa flor e observar com equipamentos de aumento, por exemplo, uma lupa boa em laboratório para observar isso. E aqui na figura à direita tem o tipo mais comum dentro do reino vegetal, que é a inserção, aliás, a inserção terminal, né? Em que o estilete está inserido exatamente na parte de cima do ovário, né? Que não é difícil de entender isso daqui também não, tá? Bom, quanto à divisão, então, o estigma, o estigma que é exatamente a parte mais de cima, tá? Do órgão feminino vegetal. Então, o estigma ele pode se dividir também. A gente vai encontrar de forma relativamente comum esse tipo indiviso aqui, né, que na parte de cima eles realmente têm apenas uma estrutura, mas a gente encontra também muitas vezes estigmas que são ramificados, como nessas quatro fotos aqui, né, que foram feitas com ampliação, para a gente observar, né, que muitas vezes o estigma ele também pode se ramificar um pouco, né? Isso vai ser muito interessante de observar isso, porque isso vai ser bem característico para algumas espécies vegetais, né? Dá para identificar muitas vezes a espécie vegetal de acordo com a estrutura de ramificação do estigma. Até porque, né, isso daqui não é o que ocorre mais comumente dentro do reino vegetal. E aqui a gente pode ter ainda, né, mesmo o estigma indiviso tendo formas diferentes. E aqui, né, tem algumas delas para a gente poder comparar. Então, vai ter o que é não diferenciado, né? Então tem simplesmente o estilete cresce até aí cima, lá na parte de cima dele vai ter o estigma, então ele basicamente mantém a mesma estrutura do estilete. E aí a gente vai ter o tipo filiforme, que ele se afina, vai ter o tipo discoide, que ele aumenta e forma uma estrutura parecida com disco, vai ter o tipo pontiagudo, que forma uma ponta, né, ou mais alongada ou uma ponta relativamente mais curta. Tem os tipos cônicos, o tipo cônico, aliás, e o tipo globoso, que seria isso aqui, né? Então, o globoso é bem comum de se encontrar, né? Que ele forma uma estrutura parecida com uma esfera. E a gente vai ter os tipos aqui parecido com leque, parecido com uma folha,
né, que ele é chamado de petaloide, que lembra às vezes também uma pétala, porque normalmente ele não vai ser verde, né, ou vai ser vermelho, ou alaranjado, ou até esbranquiçado. Então por isso que ele pode ser chamado também de petaloide. Tá? Então essas formas aqui, né, são interessantes de serem observadas, porque também ajuda muito, mesmo no estigma indiviso, a gente a classificar e a entender alguns grupos de plantas, né, que muitas vezes é o objetivo, né, quando a gente estuda a parte de morfologia, é diferenciar e entender qual que são as espécies que a gente está ali estudando. Bom, então aqui tem algumas fotos de estigmas ramificados, né, de acordo com o que eu tinha mostrado ali, né? Então observem as variações que podem ocorrer, né, dentro dessa estrutura, né? Bem interessante se observar isso daqui também, isso ajuda muito durante a classificação de grupos de plantas. Bom, falando agora especificamente do ovário. Tá? O ovário, local, né, por definição, o local em que estão os óvulos, no interior de uma cavidade, e no interior dessa cavidade a gente vai ter regiões que vão ser chamadas de lóculos. E aí o ovário ele pode ser classificado de acordo com o número de lóculos ou essas cavidades que vão ter ali no seu interior. Então a gente vai dizer o seguinte: o ovário ele pode ser unilocular, ou seja, com apenas um lóculo. Estou mostrando aqui nessa figura mais à esquerda. Ele pode ser bilocular, ou seja, com dois lóculos. Então aqui está a figura mais à esquerda, já próxima à parte central. Tem o tipo, aliás, trilocular, né, contendo três lóculos. E a partir de 3, a gente vai ter, de acordo com o nosso livro de botânica, né, o chamado plurilocular, que é o que eu prefiro utilizar. Mas em alguns livros, se tiver 4 lóculos, eles chamam de tetralocular. Tá? Mas eu prefiro classificar a partir de 3 como, para a gente manter o mesmo sistema de classificação, né, que vem utilizando até agora, o mesmo padrão de classificação, a partir de 3, aliás, a partir de mais de 3 lóculos, chamado de plurilocular. Ok? Mas isso é, se você quiser detalhar um pouco mais, né, você diz o número de lóculos. Isso vai depender muito do objetivo que você tem dentro da classificação de plantas. Então aqui tem alguns exemplos, né, de ovários divididos em número de lóculos diferentes. Aqui o tipo unilocular acima e à esquerda, o tipo bilocular à esquerda abaixo, né? Então dois lóculos bem separados aqui. Tem o tipo trilocular, aliás, o tipo trilocular é o que está acima à direita. Tem o tipo plurilocular, que pode ser chamado também de tetralocular, que é o que está à direita abaixo. Então, para todos esses aqui que eu estou mostrando, vocês podem ver que tem assim, unicarpelar, unilocular. Ou seja, é apenas um carpelo, então por isso que existe apenas um lóculo. Nesse de baixo, existe 2 carpelos e existe também 2 lóculos no ovário. No acima à direita existe 3 carpelos e existe também 3 lóculos no ovário. E no abaixo existe 4 carpelos e também existem 4 lóculos no ovário. Nos dois desenhos, nas duas figuras acima, aliás, nas duas figuras centrais, aí a gente tem uma variação contra isso. Então, por exemplo, esse ovário aqui, ele é unilocular, mas essa flor aqui, ela tem uma estrutura tricarpelar, ou seja, são 3 carpelos que se unem. O ovário, ele, após a união, ele fica com apenas um lóculo, mas ele vai ter ou 3 estigmas lá em cima, ou 3 estiletes. Né? De alguma forma a gente vai poder entender que tem 3 carpelos unidos, formando uma estrutura apenas. Observando o próprio ovário, a gente entende que, provavelmente com a evolução, com a união dessas estruturas, foi se formando, as 3 partes foram se fundindo
formando um lóculo apenas, mas ainda mantém, por exemplo, três locais diferentes em que os óvulos estão inseridos, ok? Mas é como são, já ocorreu a união, então muitas vezes, por isso que eu falei, né, que é importante quando a gente vai observar quanto ao número de carpelos, olhar tanto a parte de cima, olhar o estilete e o estigma, e olhar também o ovário, para tentar entender se ele vai ter um, dois, três, né, ou mais carpelos dentro do sistema de classificação que a gente quer adotar. E aqui na figura abaixo, né, então a gente observa o seguinte: um ovário em que ocorreu a união de dois carpelos, então ele é bicarpelar, porque se observar a parte de cima, provavelmente vai dar para observar a formação de dois estigmas ou talvez até de dois estiletes também. Mas a gente até observa que nesse ovário, apesar dele ser unilocular, dá para observar que foi esse ovário ocorreu, né, ao longo da evolução, a formação dele a partir da união de dois ovários, porque inclusive existem duas regiões diferentes em que os óvulos estão localizados, ok? Mas é como tem um lóculo apenas, né? Então ele é classificado como unilocular, mas essa flor aqui é bicarpelar, tá? Então isso é uma questão que a gente tem que observar com calma, né? Muitas vezes para tentar entender e tentar utilizar dentro dos sistemas de classificação. Então isso aqui é um detalhe de como pode ir ocorrendo a fusão dos carpelos ao longo da evolução. Então muitas vezes ovários diferentes aliás, carpelos diferentes dentro de uma flor vão se unindo, e aqui, né, o que a gente teria de três ovários diferentes com três estiletes e estigmas separados pode com o tempo se unir formando um ovário apenas, e esse ovário com o tempo pode inclusive, né, no início ele vai ter três lóculos, ele pode com o tempo inclusive formar ovários com apenas um lóculo, né, que é o de alguns exemplos que eu coloquei ali daqueles esquemas no meio. Provavelmente o que aconteceu foi isso, né, de carpelos que foram se unindo, que foram se fundindo com o tempo, formando ovários com apenas um lóculo. E nem sempre a gente encontra isso em todas as flores. Bom, então vamos ficar por aqui. Depois, né, a gente falta apenas mais uma aula para eu concluir esse assunto sobre morfologia da flor. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.